Ó, eu estou mexendo com algumas coisas na arquitetura. Vamos prestar atenção aí? É, uma vez criado o banco de dados aqui, que a gente tem as tabelas aqui, né? Eu posso vir aqui nas tabelas e dar um select para ver o que que tem. Então, venho aqui numa query, pesquisa, e coloco lá select asterisco from países. Ponto e vírgula, e dou esse run aqui, ó. Tem um run aqui, certo? Aí vai mostrar que tem um país aqui cadastrado, certo? Aí o que que você faz? Bom, então veja bem, eu tenho o banco aqui, eu clico no botão direito, venho aqui em propriedades. Ele tem esse, ó, connection string, tá vendo aqui? Connection string. Eu clico duas vezes nesse connection string aqui e copio ele, certo? Aqui ele diz que é um framework para .NET SQL Server, então nós vamos estar usando SQL Server. É uma versão de desenvolvimento, que vai estar ali junto com o banco que vai estar sendo criado. Então, quando a gente cria as tabelas, a gente está criando em SQL Server. Não é a mesma coisa que MySQL, certo? SQL Server é da Microsoft, né? Então, eu venho aqui, ó, no projeto e vou criar, vou mandar adicionar, vou mandar criar uma nova classe, certo? Essa classe que eu vou mandar criar, então vai ser o quê? Vou mandar criar ela como sendo uma classe normal, vou chamar ela de banco. O banco aqui eu já tenho, vou colocar como banco 2, certo? Vou mandar adicionar, vai criar como uma classe normal, certo? O que que é que nós vamos ter aqui? Então, nós vamos ter um SQL Connection, certo? O que que é o SQL Connection? SQL Connection é o que vai fazer a conexão com o banco, certo? E é justamente em cima desse cara que nós vamos estar trabalhando, certo? O que que é esse cara? Então, nós vamos ter lá, vou declarar como private, a gente não declara private, né, praticamente. Mas o que acontece? O banco de dados é para ter uma única conexão. Não é para você ter um monte de conexão com o banco de dados dentro da aplicação. Então, eu vou ter uma conexão private, vou definir como private, vou definir como static, e eu vou criar uma string. Essa string eu vou chamar de strcnn, de connection, certo? Vou dizer que é uma string de conexão. E vou dizer, vou dar um igual, é, arroba, e vou colocar entre aspas. E aqui no, ó, já vou deixar colocado ponto e vírgula aqui no final. E aqui entre as aspas eu vou colar aquela string de conexão, certo? A string está lá atrás. Acho que aqui está sobrando esse dois aspas aqui. Bom, vou deixar como está aí. Ó, data source, ó, serve aqui. Tem um data source, local, DB, significa que está no meu computador. Aqui diz que é um MS SQL, que é o SQL Server, local DB, tá? Aqui diz o caminho onde está o meu banco. Esse cara aqui todo é o caminho onde está o banco de dados, certo? E o tipo de segurança, e no final fecha ali, certo? O que é que nós vamos fazer? Definimos aqui um atributo da classe banco, certo? Que é a string de conexão. Feito a string de conexão, então vamos criar um public static, stack, que vamos criar SQL Server, SQL Connection. Aqui, esse cara aqui. E esse SQL Connection aqui, o tipo dele, eu vou chamar ele de abrir. E esse cara que vai fazer a abertura, então, o que que nós vamos colocar aqui? Vou colocar um SQL Connection. Aqui ele colocou CNN, ele colocou com, eu vou colocar mais simplificado só o CNN como está no outro. Vou dar igual
new SQL connection e aqui dentro eu vou colocar a string strcnn, que é a string de conexão, certo? Esse cara aqui. Vou dar um CNN, que é o nome da minha conexão. Vou dar um open, que vai abrir a conexão. E vou dar um return, porque aqui eu coloquei SQL connection, porque ele vai retornar a abertura, certo? Então aqui ele retorna a abertura do banco, né? Vamos recapitular aqui, ó. Onde que eu pego essa string? Eu venho aqui no banco, botão direito, vou em propriedades. Eu tenho que vir aqui? Eu tenho que vir aqui. Se eu vier aqui no banco e clicar no botão direito em propriedades, ele não vai abrir para vocês, certo? Então vem aqui na conexão que está aqui, vem em propriedades. Na propriedades, eu vou pegar, ó, connection string, string de conexão. Clico duas vezes para pegar ele inteiro, certo? Dou um Ctrl C, copiei ele. Fui lá, criei a classe. Na classe, vocês podem chamar de banco, chamei de banco 2 porque eu já tinha um banco. Venho aqui e vou fazer o quê? Ó? Vou criar a classe. Aí eu vou definir como private essa string. Private porque banco de dados a gente só tem uma conexão no projeto inteiro, certo? E não é a ideia de ficar criando conexão toda hora. Até pode fazer, mas se você ficar criando conexão toda hora e você não fechar essa conexão, o que que ele vai fazer? Ele vai chegar um momento, talvez nos testes de vocês não, mas quando for executar para valer, ele vai dar problema dizendo que tem muita conexão para o banco de dados. Se você reinicia o servidor de banco de dados, ele volta a conectar, certo? Aí, criada a string aqui, ó, str é abreviação de string, cnn de connection, certo? Então, eu vou mandar buscar a abertura da conexão do banco de dados. Então, public static, que é estático, que também não vai ter mais do que um, que vai ser só único, né? SQL connection, eu vou chamar o método de abrir, certo? Aí, o que acontece? Vou vir aqui, cnn.open. Vou mandar abrir e vou mandar retornar a conexão. Até aqui, tudo bem. São coisas que vão ter que ser vistas, né? Vamos para a DAO. Então, a DAO é o que vai. DAO significa o quê? Data Access Object. Objeto de acesso a dados, certo? A ideia é que a DAO seja uma coisa única também, certo? Da mesma forma que o banco vai ser único, a DAO também vai ser. Quer dizer, em princípio eu tenho a DAO para cada classe. Cada classe, cada objeto vai ter que acessar o banco de dados, certo? Só que a conexão para todas elas é única. Então, a conexão é única é o quê? Então, aqui eu chamei com o mesmo nome, CNN. Poderia ser diferente? Até poderia ser diferente, mas a ideia. Por quê? Porque aqui eu tenho a conexão é, que vai levar em consideração o quê? Aqui ele vai considerar que eu tenho o SQL Connection, que é um atributo, um tipo de conexão, que vai ter as propriedades próprias da conexão, um banco de dados, certo? Eu tenho o constructor dele, então esse aqui é um método protegido. Poderia ser private aqui? Também poderia ser private. Só que o private daria errado porque eu não posso herdar. E a ideia de ser protected é justamente que ele vai ter os benefícios do private, só que ele pode herdar. Por isso que a gente está usando como protected. Aqui o constructor da DAO, né? Aqui o constructor, na verdade, esse constructor vai fazer o quê? Ele vai criar a instância da conexão. A instância da conexão, embora, ó, aqui é o banco. Banco, eu chamei de banco 2, né? Mas é que eu já tenho o banco. Então, banco.abrir é o que vocês vão ter que criar, tá? Criou como banco, usa banco. Poderia usar o banco 2? Também poderia usar o banco 2 aqui, ponto abrir, tá? E eu criei um outro método aqui para abrir e ia criar, vou testar depois, criar um para fechar. Que daí eu posso simplesmente deixar aberta a conexão. No desktop não tem problema, mas na web geralmente você abre e fecha.
Por que que você abre e fecha a conexão? Para deixar o banco mais leve possível. Supostamente aqui eu poderia estar trabalhando com um banco para uma aplicação local que vai funcionar no meu computador, certo? Então não tem problema deixar aberto, né? Então ele abre a conexão e deixa aberto, tá? Bom, esse é o cara que vai criar a conexão, tá? Aí o que que vem? Vem no país, na DAO país. A DAO país herda da DAO, certo? O que que é que nós vamos usar? Vamos usar o método salvar. Não é o método salvar que nos interessa? Fazer ele salvar. O salvar aqui, vamos dizer assim, em princípio, eu posso colocar assim, ó, if o país ponto código for igual a zero, então eu vou criar a string para dar insert. Caso contrário, tá difícil hoje. Vamos aos recursos. Na verdade, aqui vamos criar string SQL e aqui eu vou passar para o SQL que vai ser esse. Caso não seja igual a zero, na verdade nós vamos criar um SQL que vai ser o quê? O que que acontece se a string for diferente de zero? Update. Então, vai usar um update. Como é que é a sintaxe do update? Update. Esses casos não fizeram update, fizeram só select, é isso? Ou fizeram update? O nome da tabela, 7. Aí eu vou ter lá, país igual. Aqui, nesse comando aqui, como a gente vai usar, a gente vai usar o arroba aqui para ser tipo o apelido para você poder vincular, né? Senão teria que criar um SQL com aspas duplas, aspas simples e tal, que vai ficar mais complexo de trabalhar. Dessa maneira fica mais fácil, certo? Então, país igual arroba país. Então, você coloca os atributos ali, né? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. País é sigla igual arroba sigla, é DDI igual arroba DDI e moeda igual arroba moeda. E quando que isso vai acontecer? O update. Tem o ID. E vai ser ID igual a quanto? Vai ser diferente de zero, né? Então, aí coloca-se o quê? Where, certo? O ID lá, que no nosso campo está código, igual arroba código. Fecha, ponto e vírgula, certo? Então, em princípio, pode fazer só com insert, não tem problema. Que vai fazer o quê? Vai fazer a gente fazer a inserção. Quando a gente cria esse formato, então vamos usar esse using. Então, o using para usar o comando, o SQL command.
Esse SQL Command, então, vai fazer o quê? Então, vou estar usando o SQL Command, que eu vou abreviar com o apelido de CMD. A instância, ele é de um SQL Command. E aqui eu estou colocando o comando SQL, seja o de insert, ou seja, de update, e colocando a conexão, certo? Que é o connection lá, que vem da classe Py lá, certo? E essa conexão, aí aqui embaixo eu vou definir então os parâmetros, certo? Deixa eu, fica aqui, esse cara aqui, fica aqui. Então usem o quê? Então eu vou usar o CMD, que é o meu comando, parameters, indica parâmetro, add with value, então aqui eu faço o vínculo. Estou dizendo que aqui eu tenho o arroba país, é equivalente ao país ponto país, que é o que aqui pra gente? Isso, o que que é isso, cara aqui? A gente já fez algumas vezes esse cara aqui, não é? Como é que a gente chama esse cara aqui? Uhum. Objeto, e daí aqui eu tô fazendo o quê? Não, não é o constructor. Aqui eu tô fazendo o quê? Tô passando o get set. Aqui no caso ele tá com o papel de quê? De get ou de set? Hã? Get. Então, tem o país, tem a sigla, tem o DDI, tem a moeda, certo? São esses os parâmetros que a gente tem. Aí aqui o CMD, como é ele que está fazendo a conexão, o comando, vai executar a query. Até aqui ele executa a query, certo? Aí vem aqui e vai fazer o quê? Ele vai fazer, esse cara aqui vai retornar o generator lá. O que que é o generator? A gente não criou o generator, o dente lá, quando criou a tabela, não coloquei identify lá? E coloquei uma faixa de valor entre parênteses, coloquei dois valores. No caso do país, eu coloquei 10,1. O 10 indica que ele começa com código 10. E o 1 indica que ele vai de 1 em 1, certo? Então, ele vai gerar o código lá, certo? E esse generator aqui, ó, quando eu mando executar o CMD execute escalar, aqui eu coloquei o toString porque o OK aqui em cima, eu defini ele como string aqui, certo? Então, estou retornando. Por que que eu estou retornando esse OK? Esse OK é justamente a mensagem que eu vou retornar lá para quem chamou ele, certo? E lembrando, onde que eu chamei esse camarada aqui? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ampliar aqui. Vou pegar aqui pelo... Ó, esse aqui é o quê? A gente foi lá no farm de cadastro, tá? Vem aqui na view, cadastro, farm de cadastro países. Cheguei aqui, certo? Esse cara aqui eu tinha colocado aqui para a gente poder visualizar mais ou menos o tamanho de quanto que era que tem uma string lá, né? Que a gente pode colocar para ficar razoável, né? Eu não preciso ter esse cara aqui, né? Certo? Vou voltar aqui no modo design. Daí o que acontece? Tem lá o salvar lá, não é isso? Então, quando a gente vai no modo código lá, que eu vou ter lá a opção, o camarada foi lá e digitou. Eu não fiz nem validação aqui, ó. Diz que a mensagem é nula. Vou fazer o quê? Eu vou pegar o objeto, cada campo que eu tenho lá no text box lá, ó, txt código, ó, é zero que está lá. Eu mando colocar zero, não é? Mas ele vai atribuir para o código. Vou pegar o campo país e vou colocar no país. A sigla, vou colocar na sigla. DDI, coloco no DDI. Moeda, coloco na moeda. Aí nós temos a controller, que passou a existir, certo? Aí na controller, eu chamo a controller.salvar e mando para quem? O objeto país. Mas eu digo que a controller vai retornar numa string aqui. Por quê? Porque daí aqui na frente eu vou dar um message box aqui que vai fazer o quê? Vai dar um show em o país, aqui vai mostrar o nome do país, foi salvo com código que ele vai retornar lá, certo? Mas o que que vai acontecer aqui? Se a mensagem vier diferente de null, né? Na verdade, eu poderia ter um erro na hora de salvar lá e ele dá um problema.
Aqui eu coloquei a mensagem default, mas eu poderia ter que tratar essa mensagem, certo? Para dizer se realmente deu certo, né? Tá? Como é que a gente vai fazer? Ó, vou seguir aqui, ó. Vou no objeto, vou na controller do país. A controller do país chega o objeto, ele chama a DAO país e manda o objeto. Vou na DAO país. A DAO país é o que faz esse código aqui, tá certo? Entenderam a lógica do processo? Então, vamos ver se compila. Ah, tá mexendo na outra parte aqui, deixa eu comentar aqui. Cadastro, países, incluir Brasil, BR, mais 55 real. Eu vou mandar salvar. Ó, aqui tem um ajuste para fazer, ó. Brasil foi salvo com sucesso. Código 11, certo?
Então, ok. Está aqui o Brasil. Aqui falta ajustar para mostrar o valor que ele retornou. Tem que setar no objeto. E o que que eu vou fazer? Ó? Vou sair, fechar aqui. Vou voltar lá no banco lá. Ó. Então, View, Server Explorer, tá aqui. Vou vir aqui na tabela país, vou mandar criar uma nova query. Vou colocar lá select asterisco from países. Dou um ponto e vírgula e dou um play aqui, ó. Olha lá. Argentina e Brasil. Consegue enxergar aí? Entenderam? Certo? Quando vocês fazem com MySQL, vocês vão ter como é que chama a ferramenta lá? Vão usar um- uma outra ferramenta que vai conectar no banco de dados para poder criar a tabela, criar as tabelas e depois fazer conexão, certo? Aqui ele está tudo dentro do mesmo ambiente. Então não preciso modificar para eu poder fazer a conexão, certo? O banco pode estar num outro endereço? Pode estar. Você vai ter o banco de desenvolvimento, que é esse que a gente está usando, e depois você vai ter um banco de produção, certo? Então, antes só tinha Argentina com código 10, agora tem Argentina e tem Brasil, certo? Se eu executar de novo, vamos cadastrar mais um país aí. Cadastro, países, incluir. Tem que deixar o código zero, tá? Paraguai, PY, mais 595. Moeda Guarani. Mando salvar, ó, código 12. Paraguai foi salvo com código 12, certo? Dou um OK, saio. Vou mandar executar o SQL de novo aqui. Cadê minha consulta? Select asterisco from país. Vou play. Três colunas, três linhas encontradas, certo? Argentina, Brasil e Paraguai. Beleza? Tranquilo? Então, só para a gente recapitular, a gente veio aqui, quais são as etapas? Vou criar a classe banco. Só um pouquinho, deixa o meu computador responder aí, que ele não quer, tá teimoso aí hoje. Tá aqui, voltou. Eu vou criar a classe banco. Na classe banco, eu vou fazer o vínculo com o banco de dados, né? Eu vou pegar a string de conexão, vou copiar ela, vou fechar aqui a parte do banco aqui. Vou colocar a string de conexão e vou criar um método que vai retornar um SQL connection, certo? Aqui eu crio a string, coloco a string de conexão no SQL connection, vou criar uma nova instância. Ele é private porque só vamos ter uma e não é para ser existir mais. Vou vir aqui, vou abrir a conexão e vou mandar retornar a conexão, certo? Vou criar a Nadal, a DAO genérica, DAO Pi. Vem aqui na DAO Pi. Vou criar dentro dela um atributo que é a conexão. Nós vamos usar a mesma conexão em todas elas, né? Ela vai ser aberta com o constructor dela, mas eu posso abrir ela à parte também, né? Vou criar a DAO países. Dentro da DAO países, na realidade, eu não tenho nada, porque a conexão já veio da classe Pi. Eu não tenho CNN aqui, mas ele funciona, certo? Como é que ele funciona? Porque está na classe Pi, certo? Então aqui eu estou fazendo um cache, extraindo o objeto que está vindo. Estou dizendo que o objeto é do tipo países, extraindo para o país. Aqui eu criei uma string para retornar
e crio um atributo do tipo string, que é o SQL, certo? Aí aqui nós vamos fazer o comando. Em princípio vai valer só um insert. Nós vamos ter que resgatar o objeto ainda para a gente poder trabalhar, né? Então a gente tem alguns outros comandos. Como é que a gente vai fazer esse processo? A gente vem aqui no using, SQL command, new SQL command, tem o SQL, tem o CNN, que é conexão. Vou passar os parâmetros que está colocado no comando SQL, no insert. Então, arroba país, um país, vai pegar do objeto. Sigla, pega do objeto. DDI, moeda, né? Quando eu dou execute esse SQL aqui, ele na realidade ele está mandando para o banco, esse cara aqui, tá? Aí depois eu mando executar um novo comando, um cmd aqui, anexo um outro comando aqui, um outro text, que nesse text aqui eu vou buscar o ident, que é o gerador de código lá, automático, né? Eu não passei ID, passei? Não passei código, certo? Na hora de fazer insert. Mas ele traz. Por quê? É justamente esse comando que vai trazer. Ele está retornando esse código aqui, tá? Então, se eu voltar lá no form de cadastro de países, se a gente olhar ali no código aqui, vai ver que ó, MSG retorna o que a controller retorna. A controller retorna uma string. E quem retorna a string para controller? A DAO, né? A DAO retorna aqui, ó. Dessa forma que a gente chega até esse camarada que vai mostrar a mensagem para a gente poder visualizar. Bacana? Fechou? Alguma dúvida? Muito fácil. Alguém tem dúvida aí? Posso fechar então a videoaula aqui?